Olá, turminha, eu espero que todas estejam bem, assistindo as aulas da tia. E hoje a tia vai dar a aula de História do Piauí. Hoje nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, os primeiros anos dessa chegada dos portugueses ao Brasil, a relação, como foi esses portugueses ao chegar ao Brasil com os índios. E logo após nós vamos fazer a nossa correção da nossa atividade, da nossa página 48 e 49 do nosso livro didático, que foi para casa. Então nós vamos fazer a correção da nossa página hoje, 48 e 49. Então, meus amores, fiquem atentos na nossa correçãozinha. Certo que a maioria da correção, as perguntas, são pessoal. Mas mesmo assim, as que não foram pessoal, a tia vai falar sobre elas. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, que fica aí na página 53 do livro de vocês. Então, pegando o livro na página 53, a tia sempre recomenda, meus amores, que vocês assistam às aulas da tia sempre com o livro em mãos, porque a tia sempre está falando aonde que você vai marcar, para facilitar quando vocês forem responder a atividade de vocês, meus amores. Então, prestando atenção, na última aula nós falamos sobre a Serra da Capivara, não foi? Nós falamos sobre 7 cidades, que a tia passou até um vídeo para vocês assistirem esse vídeo. Gostaram do vídeo? E hoje nós vamos dar continuidade no nosso livro, mas falando da chegada dos portugueses ao Brasil. Os primeiros anos, na página 53. Então, nós vamos falar dessa chegada dos portugueses. Você sabia que o Brasil não foi descoberto? Descobrir significa achar, ignorado, desconhecido ou oculto. Então, o Brasil, nenhum desses casos se aplica ao Brasil, porque ele não estava perdido, não era ignorado. Então, o nosso país já tinha habitantes, que eram os indígenas. Que já tinha esses habitantes, que eram os indígenas. Então, ele não foi achado, ele não era um país desconhecido, porque ele já se encontrava nesse lugar. Se você observar, no nosso textozinho, ele fala assim, mas o Brasil já era conhecido pelos indígenas que aqui moravam. Como eu havia falado para vocês, o Brasil, os indígenas eles já moravam em nosso país, antes da chegada dos portugueses. Portugal foi o primeiro país do continente europeu a unificar seu território. Por isso, construiu muito cedo uma identidade nacional. Então, em relação aos portugueses e o que fica no continente europeu, o Portugal, então eles foram os primeiros a chegar e construir um vínculo com o nosso país. Além disso, era centro difusor do conhecimento náutico, matemático e geográficos necessário para grandes navegações. Então, os europeus, ele possuía esse conhecimento náutico e matemático, geográfico, necessário para essas grandes navegações. Então, por isso que quando nós falamos em descobertas de continente, de outros territórios, a gente sempre está se referindo aos países europeus. Quando nós sempre estamos falando se referindo ao continente europeu.
Porque os países do continente europeu, a maioria deles tinha esse conhecimento náutico, matemático e geográfico para fazer essas navegações. As caravelas que atravessaram o Atlântico foram resultado dessa intervenção portuguesa, pois apresentavam características que permitiam atravessar, por exemplo, a grande quantidade de madeira usada para fazer os navios. Então, os portugueses, eles possuíam grandes navios. E justamente para atravessar essas madeiras usada para a construção desses navios. Eles possuíam navios que poderiam fazer essas descobertas, fazer essas grandes navegações de longo período, e foi o que mais explorou a madeira do nosso país. Foi os países europeus que mais utilizaram a nossa madeira, foi os países europeus. Além disso, contava com a bússola, astrolábico, instrumentos que auxiliavam no direcionamento das viagens. Então, meus amores, quando a tia pede para você marcar o seu livro em sala de aula, nós estamos em sala, marque isso, porque facilita o seu conhecimento na hora de você fazer a leitura do seu texto. Quando chegar em casa, e agora você estando em casa, você marque para vocês lerem novamente o seu texto. Então, você vai marcar quem tinha esses conhecimentos de matemática, geógrafos e náutico, eram os europeus. Então, você vai marcar essa partezinha aí, quem tinha esses conhecimentos. Quem é que contava com a bússola, astrolábio, instrumentos que auxiliavam no direcionamento das viagens? Quem contava com esses instrumentos, com essa ajuda da bússola? Eram os europeus. Então, você vai marcar no seu livro em relação à chegada dos portugueses ao Brasil, na página 55. No finalzinho do livrinho de vocês, no finalzinho da página 53, tem um vocabulário. Unificar, unir várias coisas para tornar uma só. Sempre que tem esses vocabuláriozinho no finalzinho da página, para vocês também fazer a leitura, para você fazer a leitura do seu textozinho, esses vocabulários, tá bom? Lembrando, meus amores, que até o final da aula nós vamos fazer a nossa correção da atividade que foi para casa. Não a que vocês vão fazer, porque hoje é a aula da tia de História do Piauí. A tia ainda está explicando. Aí essa atividadezinha, se estivesse em sala de aula, você não ia fazer a atividadezinha de História do Piauí, não era hoje? Então você, depois da explicação da tia, aí você vai fazer essa atividadezinha. E na outra aula, a tia vai fazer a correção. Mas hoje, à tarde, vocês vão fazer a atividadezinha da página 55 a 57. E a tia, na hora de terminar o texto da chegada dos portugueses ao Brasil, a tia vai fazer a correção, que foi na semana atrasada para casa, que foi a página 48 e 49 do seu livro. Então, às vezes, vocês recebem o recadinho na segunda-feira e já fazem a tarefa logo de história, mas o correto é vocês aguardarem ter a aula de História do Piauí na sexta, como era em sala de aula, e à tarde vocês fazem a correção, vocês realizam a atividade de vocês, do livro, tá bom? Aí hoje a tia vai corrigir a página 58 e 49. E só na próxima aula, na próxima semana, que a tia vai fazer a correção da página 55 a 57. Porque a tia está dando o texto hoje, da chegada dos portugueses. Agora você vai virar
a página aí do seu livro, na página 54, a chegada dos portugueses ao Brasil. Quando foi que aconteceu essa chegada dos portugueses ao Brasil, meu amor? Em 1500, a chegada dos portugueses. Por quê? Porque nós vimos bem no início que o Brasil, ele não estava desconhecido, ele não foi achado e nem ignorado, ou oculto. E os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, mas já havia habitantes no nosso país. Quem eram? Os nativos, que eram os índios. Foi motivado, em 1500, foi motivado pelos interesses de ampliar as posses de terras do rei e descobrir novas rotas comerciais. Por sua vez, atualmente, a teoria que Pedro Álvares Cabral chegou com a frota portuguesa nas terras do Brasil, porque ele chegou ao Brasil em 1500 acidentalmente, e está superada, já que os estudos defendem que a rota tomada fora a escolhida. Porque às vezes nós sempre falamos que os portugueses chegaram ao Brasil acidentalmente, porque eles iam às Índias e erraram o caminho. Mas essa ideia já foi superada, porque eles estavam à procura mesmo de novas terras para ser explorada. Após a chegada ao território dominado por os indígenas, os portugueses demoraram alguma década para iniciar a colonização. Lembrando, pessoal, que o nosso país foi uma colonização de exploração efetiva, que defendiam como a sua nova colônia. Assim, o período entre 1500 a 1530 é denominado pré-colonial. Esse período, marque aí no livrinho de vocês, no textozinho. Esse período de 1500 a 1530 foi conhecido como pré-colonial. Marcou? Antes da colonização. Então, antes da colonização foi conhecido como pré-colonial. Durante esses 30 anos, o reino português mantinha seu foco na exploração das Índias e do litoral africano. Então, durante esses 30 anos, o foco dos portugueses não era o Brasil, e sim a Índia e o continente africano. Por isso, esse período de 1500 a 1530 foi conhecido como e denominado pré-colonial. Quando nós falamos que ao longo desses 30 anos desenvolveu o comércio só entre os portugueses e os indígenas, não foi uma exploração ainda, que é relação à colonização. O nosso país ainda não está sendo colonizado. Eles só eram uma referente, só trocas de presente entre os índios e os portugueses. Veja a ilustração, que você observe aí essa ilustração no nosso livro, que tem a troca aí dos portugueses e os índios, o sertão de fora e os sertões de dentro. Observe no nosso mapa aí que está centralizado aí o Nordeste, porque a chegada dos portugueses foi pela região Nordeste, que nós vimos que os portugueses chegaram na região do Nordeste, precisamente no estado da Bahia, não foi? Então havia só essa troca entre os portugueses e os índios. O comércio entre eles dois, entre os portugueses e os índios. A ilustração que nós se referimos,
que as feitorias funcionam como espécie de mercados, armazém de pontos de apoio à navegação. Foram construídos pelos portugueses no Brasil, na Índia e na África também, pois demonstravam o domínio de Portugal sobre suas colônias. Que eram as colônias naquela época? A Índia e alguns países da África. Quem passou a ser também colônia de Portugal? O Brasil. O Brasil também passou a ser colônia de Portugal. E essas feitorias, que você observe aí, que essas casinhas, esses depósitos construídos pelos portugueses, marcava o seu território, a sua dominação em relação a esses países dominados. Então, marque aí feitorias, que era chamado essas espécies de mercados, esses armazéns. O Brasil já era habitado por várias tribos indígenas antes da chegada dos portugueses. Como eu havia falado para vocês, antes dos portugueses chegarem ao nosso país, já havia habitantes, que eram os indígenas, eram os nativos portugueses que habitavam o nosso país. Esses indígenas serviam de mão de obra da exploração de quê? Do pau-brasil. Porque a nossa primeira exploração em relação aos portugueses, que os portugueses explorou em nosso território brasileiro, foi o pau-brasil. Tirava a sua madeira para levar para a Europa. Principal atividade econômica da época, que era o pau-brasil. O pau-brasil se extraía uma tinta vermelha, muito requisitada pelos portugueses. Além da madeira, que era explorada no nosso país pelos portugueses, também era retirada do pau-brasil uma tinta vermelha, que era muito requisitada pelos portugueses, para atingir principalmente os tecidos daquela época. A fim de extrair a tinta da árvore, os portugueses contavam com a mão de obra dos indígenas. E ele contava com essa mão de obra não pagando em dinheiro, mas sim em presentes. Os portugueses pagavam os índios em presentes. Que presentes eram esses? Os índios trabalhavam em troca de quê? Espelhos, pentes, cordas, apitos, entre outros objetos. Então, os índios trabalhavam naquela época em troca de espelhos, de pentes, apitos. Os índios trocavam seu trabalho por esses objetos. Que naquela época, esse significado dessa troca era a prática de troca denominada de escambo. Você marca essa palavra aí na página 55. Nesse parágrafo, quando fala assim, a fim de extrair a tinta. Os portugueses contavam com mão de obra dos indígenas. Em troca do quê? Que os indígenas trabalhavam? Em troca de pentes, de apitos, de cordas. E essa troca, essa prática, era chamada de escambo. Você marque aí, ó, escambo. Porque isso você vai precisar, depois dessas palavrinhas que a tia está marcando, para você responder a sua atividadezinha. Na página 55, a cruzadinha. Então, prestando atenção sempre, porque a tia está sempre referindo, pessoal, a nossa atividadezinha para você marcar no seu texto, para você responder a sua atividade. Com a exploração do pau-brasil, essa ave foi praticamente extinta da Mata Atlântica brasileira, sem falar da devastação de boa parte
vegetação do litoral, porque nós vimos que a Mata Atlântica ela acompanha todo o nosso litoral, ali da região sul até a metade da região norte, que é o nosso litoral, que tinha a floresta, que tinha essa Mata Atlântica que foi devastada, principalmente pelos portugueses. Além dos franceses, começaram a trabalhar nessa retirada também dessa madeira da Mata Atlântica. Começaram contrabandos do pau-brasil, fazendo com que o rei de Portugal, então vocês vão marcar que os franceses começaram a contrabandear o pau-brasil. E o que foi que o rei de Portugal fez? Enviasse para cá expedições. Marque aí, os portugueses, o rei de Portugal enviou para o Brasil, para cá, para o Brasil, expedições. Marca aí, no intuito de combater o tráfico. O tráfico do quê? Do pau-brasil. Quem estava traficando? Quem estava contrabandeando o pau-brasil? Os franceses. Os franceses. Eles começaram a contrabandear o pau-brasil. E o que foi que o rei de Portugal fez? Mandou para cá expedições. Agora, meus amores, vocês vão voltar na página 48 e nós vamos fazer a nossa correção da nossa atividadezinha. Primeira questão, a nossa atividade na página 48. Por quê? Porque na última aula nós falamos sobre a Serra da Capivara, não foi? Então, hoje nós vamos responder atividades em relação à Serra da Capivara. Responder? Não, porque você já respondeu em casa. Eu espero que você já tenha respondido em casa. Então, hoje só vai ser a correção. Então, prestando atenção. Porque a Serra da Capivara é considerado como patrimônio mundial da Unesco. Por quê, meus amores? Aí vocês vão voltar no seu textozinho e vai colocar lá, ó. Porque é rico em vestígios e por isso é um grande auxílio para a história. Lá existe sítios arqueológicos com várias pinturas rupestres e rastros de um passado bem distante. Então, você vai voltar na página 45 e responder a nossa atividadezinha da primeira questão. Na segunda questão, a letra A, você vai observar essa imagem aí. Acima, explicar o que poderia motivar os homens primitivos a utilizar pinturas rupestres. Era para registrar o quê? Registrar o que eles viam, o cotidiano do dia a dia deles. O que eles viam, eles registravam. Viu animais, registravam nas pinturas rupestres. O cotidiano do dia a dia deles. E a letra B, o que os homens primitivos representavam em pinturas rupestres. Eles representavam o quê? Suas vidas, rituais, religiões, além de plantas, sementes e animais. E na próxima aula, no livro, o texto A Chegada dos Portugueses ao Brasil, você vai responder a nossa atividadezinha hoje à tarde, né? Tem muitas crianças que já está bem adiantada, já tem respondido, mas você, depois do texto que eu acabei de falar sobre ele, você responda a sua atividade. E na próxima aula a tia vai corrigir a nossa atividadezinha sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, na página 55 a 57. E, meus amores, sempre lembrando, a atividade de História do Piauí, só responda depois que a tia explicar o texto, porque os recadinhos você recebe na segunda-feira, mas a aula de História do Piauí, vocês vão de acordo com o recadinho, ó. Sexta-feira, que é História do Piauí. Então, vocês só respondam depois que a tia explicar o texto de História do Piauí.
Sua atividade você só vai responder na sexta-feira à tarde ou sábado, como nós fazíamos antes. Você não assistia a aula de manhãzinha e só respondia a atividade à tarde ou sábado? Então você faça isso. Não responda a atividade depois que você vê a explicação do nosso textozinho. Não responda adiantado não, porque às vezes a tia nem explicou, nem ouviu o texto, porque a aula da tia é na sexta. O recadinho vai na segunda, mas a aula da tia só é na sexta. Então você só responde a sua atividade depois da aula, então durante a aula. Terminou a aula, você vai responder a sua atividade, porque a tia já tem explicado o textozinho, já tem marcado as coisas do texto. Então não tenha pressa de responder a sua atividadezinha não, você só responde na sexta tarde, depois da aula de História do Piauí. Aí hoje vai a atividade da página 55 até a 57. Ah, tia, mas é para mim responder logo. Não, porque a tarefinha não é digitada para você entregar na segunda, não. Então, essa atividadezinha do livro, você responde só depois da aula. Que você assiste a aula, a explicação da aula e você responde. Tá bom? Combinado? E na próxima aula a tia corrige. Um cheiro a todos. Fique com Deus.